Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita se propõe a uma conversa agradável, fraterna, esclarecedora sobre o tema Relações Humanas e Espirituais. Nossa convidada, a professora doutora Andréa Cândido dos Reis. Doutora Andréa Cândido dos Reis, ou nossa amiga Andréa, palestrante, trabalhadora da Seara Espírita, divulgadora do Espiritismo e também cantora. Andréa, seja bem-vinda ao programa Visão Espírita. Olá a todos. André, muito obrigada pela recepção, pelo convite, por essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estudar juntos, refletir juntos. É muita alegria mesmo a gente saber que chega o momento da gente se encontrar. Muito obrigada, André, muito obrigada ao Gilberto, a todos que organizam esse programa. Andréa, em O Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 7º, Lei de Sociedade, até para o nosso amigo telespectador, o Espiritismo tem como base o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e a Justiça Divina, ou Céu e Inferno. Na pergunta de número 766, que está no contexto da Lei de Sociedade, uma das leis morais, Kardec indaga aos espíritos: a vida social está na natureza? E os espíritos e o Espírito Verdade responde, aspas, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Andréa, quais são essas faculdades necessárias para a vida de relação, além da fala que ele já nos cita aqui? Olha, André, essa reflexão ela é muito importante para nós, para que nós entendamos que viver em sociedade faz parte da nossa evolução espiritual. Então, o estudo do Espiritismo se baseia na condição de que nós estamos reencarnados, né, nesse mundo, para que a gente tenha a nossa evolução espiritual. E uma das estratégias para que a gente evolua espiritualmente é que a gente viva e conviva com a natureza. E a vida em sociedade, ela faz parte da nossa convivência em natureza. E quais são essas faculdades importantes para que a gente conviva em sociedade, se desenvolva em sociedade? Uma primeira proposta que nós fazemos é entender como que a sociedade se desenvolveu. Né? A princípio, a gente tem lá no Velho Testamento aquela ideia de Adão e Eva. Né? E então existe essa fábula, né, que conduziu o aprendizado religioso por muito tempo, e o desenvolvimento das sociedades se baseia no desenvolvimento político da humanidade e no desenvolvimento religioso, com sua influência religiosa. Então, a gente tem a ideia de que a gente tinha um paraíso com Adão e Eva, mas logo depois da briga dos filhos de Adão e Eva, um deles sai e se casa em outra tribo. Então, se a gente observa isso e a gente estuda isso com profundidade, através de historiadores, através da história, todo o princípio é baseado na lei social e na lei de sociedade. Para que a gente chegasse onde a gente está,
observando as condições da Terra, a gente pega os povos antigos e avaliava como eram as leis, como eram as relações humanas. E se nós observarmos as relações humanas, né, desde o olho por olho e dente por dente, nós observamos que o desenvolvimento humano, ajudado em muito pelas religiões e pela crença de que existe vida futura e de que existe vida além da morte, e isso é dado por todas as religiões, nós não estamos falando aqui de espiritismo, essa ideia de que ou aqui se faz, aqui se paga, ou lá se paga, independente de onde vem esse conceito, nos ajudou a nos conduzir moralmente até que as leis elas fossem se tornando cada vez mais justas, a ponto de nós vivermos em sociedade como nós vivemos hoje. Obviamente, essa lei de justiça, essa lei de sociedade é variável, de povo para povo, de país para país, de índole para índole, de caráter para caráter. Mas nós temos um conjunto de leis sociais que nos dirigem como sociedade encarnada. Andréia, a sua explicação caracteriza muito que somos o homem é um ser social, né? O Espírito Verdade define isso e os compêndios acadêmicos também, porque às vezes dá-se a impressão de que o Espiritismo está distante um pouco dos compêndios acadêmicos, muito pelo contrário, estamos mais próximos do que muitos imaginam. A filosofia, a sociologia, todos os outros vão estudando esta questão do homem ser social. A grande questão é como definir as relações sociais ou a vida em sociedade. Como é que pode ser definido isto de uma forma a trazer um pouco de links, de elos entre o que nós espíritas estamos colocando, que a filosofia coloca. Você citou a religião, né, como parte deste contexto de desenvolvimento, mas também a filosofia, a sociologia, a própria psicologia, né? Como é que nós podemos dar essa definição, uma vez que o horizonte vai além da finitude do corpo? Olha, eu vou pensando nessa proposta de pegar a filosofia e todas as outras áreas que podem estudar o homem como um ser social, eu vou propor uma que é a definição da Organização Mundial de Saúde. Para que um homem seja integral, ele deve ser considerado um homem saudável, que se sinta bem. E para que ele se sinta bem, ele deve estar em equilíbrio físico, mental, social e espiritual. Então, essa definição da Organização Mundial de Saúde do que é o estado de saúde demonstra que a vida em sociedade faz parte do equilíbrio de saúde do homem. Faz parte do equilíbrio mental dele e o espiritual também. Então, hoje, nos compêndios acadêmicos, né, nos tratados médicos, eu posso me ater um pouco mais nessa parte da saúde, porque é minha área especificamente, e porque eu creio que todos no mundo procuram saúde, procuram esse bem-estar. Então, já é definido que a condição espiritual do homem, ela existe. E ela influencia na matéria. E a matéria influencia no espírito. Ora, se nós encarnados somos os espíritos na carne, a nossa relação com o outro homem se baseia de espírito para espírito e de carne para carne. E se nós formos definir assim, de maneira ainda mais simples, a partir do momento que a gente abre os olhos, é impossível viver sem o outro. Você levanta de uma cama que alguém fez, você está numa casa que alguém fez, ou você está sem uma casa que alguém não te permitiu, você escova os dentes com algo que alguém fez, abre uma torneira de um encanamento que alguém fez, come um pão que alguém fez e sai para trabalhar por alguém. Então, não tem condição nenhuma da gente imaginar a vida hoje, mas nem da pessoa mais isolada nos confins do mundo,
a inexistência da sociedade e a sua influência. Porque mesmo que ela não esteja se importando com a vida além dela, outros estão se importando com ela, para proteção, para as relações sociais. Então, a vida em conjunto, a vida em sociedade, ela não é concebível, de forma que ela até deixa de necessitar explicações. Nós temos, sim, explicações, definições da sociologia, da filosofia, dizendo da importância das relações sociais e como essas relações, se não são trabalhadas, elas levam a continuidade da vida ao caos. A guerra, a não preocupação com o outro, ao desmatamento, as consequências futuras, mesmo na Terra. E para nós, que estudamos a vida futura, nós vemos o impacto das nossas decisões em relação à nossa vida social na vida futura. Como que nós chegamos até aqui nas relações sociais? Por uma grande influência das religiões. Sabe, André, você estava falando da questão do contexto social, né? Eu vou até fazer uma partezinha bem rápida aqui. A internet mudou o padrão de sociedade, né? Mudou. Na verdade, esse padrão de sociedade, ele vem mudando a todo tempo, todos os dias, mas de forma muito lenta. Só que existiram gerações que já nasceram num contexto. Nós sempre vamos estar vivendo gerações aprendendo, propondo mudanças e gerações que já nascem com aprendizado. Então, por exemplo, para eu aprender a dominar o computador, você não faz ideia do que foi isso. O meu marido me deu um telefone celular faz um tempo. Não, olha, eu estou te dando esse aparelho celular aqui, porque isso vai te ajudar nas suas aulas, nas suas gravações. André, não sei mexer ainda. Aproveito, uso, estou usando aqui, né, a internet, mas o meu filho, que tem 15 anos, tem pena de mim. Tem pena de mim. Assim como às vezes eu tenho pena da minha mãe. E se a minha avó, André, soubesse que eu estaria na minha casa falando com você e outras pessoas iam ver isso, ela ia achar que eu tinha parte com o demônio, certeza. Eu ligaria para uma pessoa no Japão, que eu conversaria, mandaria um áudio e alguém ouviria a minha voz. Minha avó não conhecia o telefone. Ela ia achar que isso era coisa do cão, sabe? Na ideia religiosa que ela tinha. Então, mudou o nosso contexto, mudou a velocidade. Nós passamos por uma pandemia em que nós tivemos aprendizado, nós tivemos aulas, o mundo continuou através da tela de um computador. Mas isso que você coloca, André, é sensacional, porque a partir do momento que uma pandemia afastou, diminuiu as relações sociais e nos teletransportou para a tela de um computador, nós começamos a manifestar doenças. Nós começamos a manifestar problemas psicológicos, dificuldades de interação e dificuldades em situações básicas que nós não tínhamos. Então, agora que todos chamaram de um novo normal, nós estamos passando agora a retomar a convivência social para ver se a gente tira as lacunas doentias mesmo, que a ausência da convivência nos deu. Então, por exemplo, eu sou da Universidade de São Paulo, onde nós concluímos assim, o quanto o desenvolvimento tecnológico fez bem, mas por ter sido tão abrupto e nós não passarmos por uma questão de adaptação, como ele também fez mal. E até esse processo de estudo da volta de como vai ser, de como está sendo, né, essa volta às relações sociais, a gente encontra dificuldades. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.
Nós estamos falando de relações sociais, né? E nós vamos trazer, porque o programa Visão Espírita vai trazer um contexto para o amigo telespectador e para a amiga telespectadora destas relações, né? Para tratarmos de relações sociais, nós trazemos para a conversa aquilo que chamamos de relações espirituais. Precisamos nos entender como imortais. Você já citou isso, que todas as religiões, de uma forma ou de outra, trazem esse contexto, mas o Espiritismo traz uma imortalidade, aonde, como diz a música, aspas, ainda somos os mesmos, né? Então, como é que fica isto se essa realidade ela não é aceita ou ela é aceita? Como é que vamos tratar de relações nesse ambiente? Olha, André, essa parte ela é tão interessante porque a imortalidade da alma, historicamente, ela foi aceita. Porque desde a manifestação do homem no planeta Terra, né, o governador espiritual do planeta planejou missionários em todos os confins da Terra para falar da vida futura, para falar da sobrevivência da alma. Então, por exemplo, no Egito Antigo, nós tínhamos manifestações, preparos das múmias, né? A gente tinha o livro dos mortos que era colocado do lado das múmias para quando o espírito acordasse. Situações extremamente semelhantes a índios que estavam aqui na América, ou povos que eram totalmente separados e não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha essa comunicação, e eles tinham condutas extremamente semelhantes, analisadas milênios depois. Então, como que essa ideia apareceu? De onde ela apareceu? Né? Se não eram pelos médiuns. E aí, a gente passou, inclusive, por uma questão social e política, pela negação da existência, da sobrevivência da alma, né, e da possibilidade das reencarnações. Nós passamos por esse conhecimento com um grupo muito pequeno, só que nos influenciou o Ocidente. Só que, como dizia minha avó, nenhuma verdade fica escondida, né? A verdade vem. Nós tivemos várias revelações. Nós tivemos a revelação de Moisés, que talvez seja o médium mais famoso, né? Que psicografou os mandamentos numa pedra, né? Ele era um médium que recebeu a psicografia dos mandamentos numa pedra. Pois a gente teve a segunda revelação, isso para nós espíritas, e a gente teve agora a terceira revelação, que é a codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós estamos falando do Espiritismo, a gente tem que falar dos Vedas, a gente tem que falar de Krishna, a gente tem que falar de Buda, a gente tem que falar da medicina tradicional chinesa, que se baseia muito além da matéria. Então, na verdade, nós estamos colocando essa realidade como nossa, porque nós somos espíritas, mas a realidade da sobrevivência da alma é muito antigo, muito antigo. Se você pega nos Vedas que tem, se a gente tem o conhecimento deles há 5.800 anos, ele ficou pronto muito antes. Então, muito antes de Cristo. Krishna, muito tempo antes de Cristo. Né? E o Cristo vem para nós, né, como soberano, demonstrar a sobrevivência da alma através do processo considerado na Igreja Católica, que é a nossa, que foi a Igreja Católica, os evangélicos são os nossos grandes ajudantes, porque todas as religiões que procuram a Deus, procuram o bem, estão no caminho certo. Eu até fiz um comentário para encerrar esse momento, que é assim, eu conheço muitos católicos mais fervorosos, mais antigos, assim, da época da minha avó, que quando via um espírita falava assim, ai meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tá, não é? Assim, o Espírito Santo, ele está em todas as religiões, que é o Espírito de Deus, que é algo que move a gente, além disso. André, você tocou num ponto, né, e nós sabemos do seu trabalho no ambiente da espiritualidade, o quanto você tem de conhecimento, de informação e compartilha isso. Mas como definir espiritual e espiritualidade?
Porque nos parece que são situações distintas. São muito distintas. Espiritualidade também é definido no dicionário, na filosofia, em muitos compêndios. Espiritualidade é quando aquela sensação do ser que existe algo além da matéria. E ele se liga a esse estudo por diversos mecanismos. Por meditação, por visualização, por religiões diversas. Então, é a prática do que é a espiritualidade, a prática do que a procura, a busca, o estudo e a sensação do que tem além da matéria. Agora, o espiritual é o além mesmo. O espiritual é a manifestação do além da matéria. Que os médiuns, né, e os médiuns existem também em todas as religiões, eles só são tidos como outros nomes. Para nós somos médios, para outros são os intuídos, para outros são os escolhidos, os pajés, etc. Né? Em todas as religiões a gente tem os que são chamados os médiuns, que têm essa facilitação do mundo material para o mundo espiritual. O espiritual é o que realmente existe, o que realmente existe além da vida. E esse espiritual, ele está conosco, porque eu tenho um espírito, está em você, que tem um espírito, nesse contexto nós estamos encarnados, mas também existem os espíritos que estão livres da nossa matéria grosseira, que nós chegaremos um dia também, que nós já fomos, e esses que estão livres dessa matéria vão voltar, de acordo com a nossa crença. Então, espiritualidade é a especialidade de nós buscarmos o que é além da matéria. E o espiritual, ou o espírito, é o que efetivamente existe. Né? Então, são objetos diferentes, né? O espiritual é o que existe, a espiritualidade é a busca, é a estratégia, é o contato, é as nossas reflexões acerca de. Sabe, Andréia, nós podemos dividir com o nosso... A proposta é falar de relações humanas, né, e relações espirituais. Pelo que você está nos colocando, nós temos relações. Relações, porque todos somos espíritos. Então, humanas é só porque o nosso espírito está encarnado. Nós somos seres sociais por natureza. Natureza. E a questão que fica, mas é preciso caracterizar os que estão encarnados como nós e os que não estão encarnados também. Quais são as diferenças? Quais são sinais e evidências que o nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora possa refletir? Porque nós sabemos que nós falamos de relações. E depois dessa reflexão sua, eu vou perguntar das boas relações e das más relações, ou das relações mais complicadas. Mas como diferenciar as relações humanas das relações espirituais? André, então, partindo do princípio que todos nós somos espíritos, podemos estar encarnados ou desencarnados, qual é a classificação das relações? Nós temos relações de espírito encarnado para espírito encarnado. Nós temos as relações de espírito desencarnado para encarnado. Nós temos de espírito desencarnado para desencarnado. Nossa, para com eles. Então, esse cruzamento é muito grande. E ficaria super didático se eu dissesse, eu estou me relacionando espírito encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para desencarnado. Ficaria muito simples se fosse só esse trânsito. Mas nós somos influenciadores e influenciados por milhões de testemunhas. Então, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Essa relação, ela acontece ao mesmo tempo. Mas a questão das relações que você estava dizendo, que mudou muito com a internet, né? A gente tem os influencers, né? Você olha lá, nunca vou usar essa roupa, tá lá na outra semana você usando essa roupa. Né? O meu filho, assim, ele tinha uns hábitos de fala, né? Falava umas palavras que eu falei, Sr. João, não fala isso, porque a avó não vai gostar. Eu sei que você fala na escola, mas assim, cuida com o que você vai falar, depender da idade. Ué, eu não falo as coisas que ele fala agora? Ele me influenciou.
Eu vejo, às vezes, me vejo falando palavras que só adolescentes usam, porque está tudo misturado e nós somos influenciados e influenciadores. Então, como são as relações? Para eu definir a relação de encarnado para encarnado, é sempre a lei da afinidade, em todos os âmbitos. Encarnado, desencarnado, é a lei da afinidade. Nós sempre vamos nos afinizar e vamos nos ligar como uma reação química pela lei da afinidade. Resta-nos saber, através de uma condição moral, de uma compreensão e de um desejo de evolução, se essa relação nos faz bem ou se essa relação nos faz mal. Se a relação nos faz bem e ela se baseia na prática do bem, tá certo. Então, a questão 459, né, do Livro dos Espíritos, influencia os espíritos na nossa vida? E a resposta, muito mais do que supondes. E aí, na questão 462, vem a pergunta, e como é que eu vou saber se essa relação é boa ou ruim? E a resposta dos espíritos, se há a presença do bem, é o bem. Se há a ausência do bem, a influência é do mal. E lá na sequência, quais são as melhores relações? Como eu decido como me comportar? Pense sempre, fazei aos outros o que gostarias que fizesse para você. Então, isso define o nosso contato, como a gente deve se comportar. E nas relações humanas, é assim. O que eu faço na minha relação humana? Eu faço mal, eu pratico mal, eu desejo mal, eu sinto mal? Andréia, vou te fazer uma proposta. Que a gente continue essa conversa nossa num próximo programa Visão Espírita, a partir deste. Como é que é o bem ou o mal? Como é que é essa boa e relação complicada? Eu te peço uma mensagem de 30 segundos para que a gente possa encerrar este programa Visão Espírita, já te agradecendo por participar conosco até agora. Descobrindo nesse programa que as relações elas são pela lei de afinidade e pela busca, nós podemos pedir aos nossos protetores. Esse que nós aprendemos em todas as religiões, o nosso anjo da guarda, o nosso amigo espiritual, o nosso mentor, que proteja as nossas relações, que nos intua e que nos afinize com o bem. O programa Visão Espírita chega ao seu término. Reiteramos nosso agradecimento à Andréia, agradecemos ao amigo telespectador, à amiga telespectadora, por ficarem conosco até agora. Lembre-se, boas relações têm sempre que ter boas pessoas e bons espíritos. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.